Olá, bom dia. Vamos à nossa mensagem desta semana. Hoje eu quero falar com os irmãos acerca da importância da declaração da nossa fé. Isso mesmo, na história de Saul, o primeiro rei de Israel, e depois Davi e os seus sucessores, há uma questão tremendamente perturbadora que não está presente e clara na vida da maioria dos reis de Israel, mas está muito presente na vida do rei Davi. Nós observamos, por exemplo, que Saul, ele foi o rei que foi coroado pelas pessoas. Nós vimos na semana passada a declaração de Deus a respeito de Saul em relação ao futuro rei de Israel. Saul foi o rei do povo, o rei que se encaixa bem naquela frase equivocadamente dita e sustentada por muitos: a voz do povo é a voz de Deus. Na verdade, Saul comprova que não é. Saul foi o rei da voz do povo. E Deus deixa muito claro quando da sua declaração: eu quero um rei não para eles. Esse eles aqui se refere ao povo. Eu quero um rei para mim. E então designou Samuel uma missão: ir em busca desse rei. E nós vimos que Davi foi ungido rei de Israel. Como é que nós podemos compreender esta relação entre um rei para mim, conforme Deus disse, em relação ao rei Davi? É exatamente essa relação que diz respeito à nossa declaração de fé, ou a declaração de fé de Davi, melhor dizendo. Nós vamos observar que as características que Deus exige de um líder eficaz é exatamente isto, uma questão muito específica. Um coração crente, um coração bom e um coração que está disposto a obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Isso mesmo, Deus dirige os seus líderes, sejam eles eclesiásticos ou sejam eles líderes políticos, como Davi foi, ou um líder numa empresa, numa instituição, um líder de uma família. Deus dirige as pessoas segundo o seu coração está inclinado. Deus dirige as pessoas tomando-as pelas suas próprias mãos. E nós descobrimos isso em Davi. E eu quero chamar a atenção acerca desta importante lição que encontramos no rei Davi. Qualquer um de nós, e seja eu ou você como pai de família, mãe de família, você como funcionário de uma empresa, você como líder de uma instituição, não importa, seja homem ou seja mulher, jovem, seja já adulto experiente, qual é a sua declaração de fé? E eu chamo a atenção para o exemplo de Davi, conforme nós vamos encontrar escrito no Salmo 23. Isso, eu acredito que o Salmo 23, Davi o escreveu exatamente de uma maneira que viesse a caracterizar a sua fé. E certamente Davi compôs esse salmo antes de ser coroado rei. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É esse Davi. Esse é o rei segundo o coração de Deus. Nós vamos aprender, e o Novo Testamento citará isto,
dizendo, Deus fazendo referência a Davi como o homem segundo o coração de Deus, que se inclinava a fazer a vontade de Deus. Nós vamos descobrir que a maior parte dos salmos foi composta por Davi, e em todos eles nós vamos encontrar algo que caracteriza esta perseverança de Davi. Só para pensarmos um pouco em relação a esse momento do rei Davi. Davi foi um ser humano muito equilibrado, talentoso e de bom coração. Embora corajoso o suficiente para enfrentar sujeitos como Golias, um filisteu de cerca de 2,90 m de altura, com certeza Davi não se enquadra no modelo típico de rei durão, embora Davi fosse um homem de sangue, um guerreiro habilidoso. Mas Davi, ele é marcado por uma outra verdade que chama muito a atenção. Davi, ele é um homem crente. Na verdade, ele chama a atenção de Saul pela primeira vez pelas suas habilidades musicais, não habilidades militares. Podemos até comparar isso quando ele decide encarar o gigante Golias, e naquele momento Saul tenta colocar-lhe, vestir-lhe as indumentárias de um guerreiro, e não combinam, não servem para Davi por conta das suas características. Quase metade dos 150 salmos da Bíblia são creditados a Davi, e parece interessante ler esses salmos para observarmos o quanto a vida de Davi possui as características de um homem de Deus. Esse Salmo 23, que todo mundo conhece, é famoso pelas suas palavras, mostram as características ou mostram os segredos das habilidades poéticas literárias de Davi, onde ele vem fazer a sua declaração de fé. Na poesia, ele procura repartir as partes dele, mostrando as realidades que o rodeiam. São as rochas, as cavernas, as estrelas, campos de batalhas, ovelhas, servindo-se do mundo físico para elaborar ideias em pensamentos profundos acerca de Deus. O Salmo 23 e todos os demais. O Salmo 23, por exemplo, nasce de uma experiência como um pastor de ovelhas. Usando as metáforas extraídas da tarefa de arrebanhar e cuidar do rebanho, Davi compõe estas belas estrofes de adoração e de reconhecimento da pessoa de Deus como aquele que ele acredita, que ele confia e que ele espera que esteja dirigindo a sua vida. Assim como ele era pastor e cuidava de ovelhas, ele vem dizer: o Senhor é o meu pastor. Quer dizer, como ele guiava as ovelhas, ele acreditava que Deus o guiava da mesma maneira. Por isso, o Salmo 23, ele vem apresentar a essência da confiança de Davi no Senhor. Entre as ovelhas, há sempre um líder em quem o rebanho deposita confiança absoluta. Se ela pular de um penhasco, todas as seguirão. Esse tipo de fé inabalável é o que Davi busca em sua caminhada com Deus. Ao mesmo tempo, ninguém pode menosprezá-lo como alguém dotado de uma visão poética demais, romântica acerca da vida. O salmo precedente mostra, que é o Salmo 22, mostra quão duro, corajoso e implacável ele podia ser. De algum modo, Davi consegue fazer de Deus o centro da sua vida, independente das circunstâncias. Quer se sinta especialmente consolado por Deus ou cruelmente abandonado e ainda castigado por Deus, porque ele sabe que Deus faz isto para o próprio bem das pessoas. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Descreve Davi em forma de poesia para mostrar em quem ele confiava. Esse é o contraste do salmo que precede o Salmo 23, o Salmo 20, versículo 7. A melhor maneira de entendermos
A palavra do Salmo 23 é trazê-la para a nossa vida, ou trazê-lo para a nossa vida, como sendo também a nossa declaração de fé, como sendo também a nossa oração a Deus. Por isso, eu iniciei esta mensagem fazendo uma pergunta: qual a importância da declaração da nossa fé para a nossa vida? Qualquer projeto que nós tivermos que executar em nossa vida profissional, no nosso cotidiano, na nossa família, qualquer exercício da existência humana, vai passar por aqui a nossa declaração de fé. Só para termos uma ideia, Davi tem diante de si o reino. Davi está para ser rei. Ele foi ungido rei, mas ainda não é rei. E antes dele ter a coroa e a autoridade real, Davi, ele faz a sua declaração de fé, deixando claro quem ele é, quem é Deus na sua vida e o que ele espera de Deus. Você, meu irmão, o que você é? Qual é a sua declaração de fé? O que você espera de Deus em relação à sua vida? Pare e pense um pouco nisso. Veja a profundidade das letras do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Meu pastor porque ele deve guiar a minha vida, assim como guiava a vida de Davi. Meu pastor porque ele protegia a vida de Davi, assim como nós também devemos contar com a proteção de Deus. Meu pastor porque ele corrige as ovelhas, trazendo-as para perto de si, e quando elas se dispersam demais, ele vai em busca delas para trazê-las para o aprisco. Nós queremos que Deus também nos corrija, nos discipline e nos traga para perto de si? Pare e pense um pouco nisso, sobre a importância da declaração de fé individual. Muitas vezes deixamos isto para segundo plano, não entendendo que Deus espera da nossa parte. Deus recusou Saul, lembremos-nos disso. E qual é o motivo? Qual foi o motivo? Saul, ele desobedeceu a Deus, se afastou de Deus e seguiu as suas próprias ideias, seus próprios caminhos, abandonando o Senhor, que o fez rei de Israel. Davi não, ele conta com Deus em todo o tempo. Contemos com Deus em nossa vida, em todo o tempo. Tenhamos bem claro, o Senhor é o nosso pastor. Boa semana, Deus o abençoe. Até a nossa próxima mensagem, quando aprenderemos um pouco mais sobre Davi e a sua preparação para assumir o reino de Israel.